Uma frase de um grande filósofo teve martelando na minha cabeça esses dias. Se quiser ser alguém, devore os livros. A gente costuma arranjar todo tipo de justificativa para não ler, algumas bem razoáveis inclusive. O algum louco discorda do fato de que nem todos têm os meios necessários para realizar tal tarefa. Isso é, me diga como a pessoa que vive dia após dia, lutando constantemente para sobreviver, comer e alimentar uma família, pode se dar ao luxo de uma forma de entretenimento e informação bem mais difícil de consumir, absorver e por vezes bem mais cara, como é o caso da leitura. Para mim, é muito mais lógico mesmo que o sujeito nessas condições chegue em casa e prefira ver para se entreter ou informar um filme, série, novela, jornal, manchetes de notícia, publicações em redes sociais com textos que resumem as coisas, ou um vídeo no YouTube que seja. Ainda assim, eu que também sou cheio das desculpas, confesso, e sem motivos tão bons e compreensíveis como os que citei anteriormente, costumo botar a banca e reclamar por dois fatores principais: falta de tempo e como é ruim ler livros em PDF. Mas a frase do pensador ainda ecoava em minha mente, então precisava achar uma solução para os meus impasses. Para começo de conversa, se eu queria iniciar o processo gastando menos tempo no meu dia, tinha que escolher um tipo de leitura e de texto mais curto, mas que ainda pudessem me agregar de alguma forma. Bom, eu poderia ler notícias, atualidades ou artigos meio desconexos, mas como saberia filtrar o que é real ou não nessa era de fake news, sendo sendo o completo acéfalo que eu sou? Fora o fato que acho que antes de estudar temas complexos, como esses de economia, política, temos que ter algum senso crítico prévio e saber como construir o saber. Ter algumas vivências de mundo e conhecimentos gerais também não seria ruim. Mas bom, não é o meu ponto aqui discutir com vocês esses papos, vamos dizer assim, meio epistêmicos. Definitivamente também não queria ler fanfics no Wattpad ou escritores de Instagram. Já tô meio saturado de frases de filósofos do Insta, prefiro os do Chaves. E não fiquem bravos comigo por isso. Sei que tem muita coisa boa no Insta e no Wattpad, mas pô, se não me atraía, provavelmente não iria me prender. No fim das contas, optei por separar e ler um conto de cada um desses contistas e romancistas famosos com a seguinte lógica: velho, se uma história curta desses autores não conseguirem me prender e me envolver, uma grande narrativa como um romance da vida é que não vai. E se acabar sendo esse o caso, talvez seja melhor eu chutar o balde, reconhecer que leitura não é comigo e tá tudo certo. Toca o barco e segue remando em outra direção. Acontece que eu fiz esse trato comigo mesmo, que leria pelo menos um conto por dia durante uma semana. E eu li, e foi incrível. Gato Preto, do Edgar Allan Poe, que é macabramente genial e te tira do sério, te deixa paranoico com todo gatinho preto que vê na rua durante vários dias. Pôr do Sol, da Lígia Fagundes Telles, incrível também, toma um rumo assustador. E ainda nesse espírito de desfechos e plots trágicos, A Cartomante, do Machado de Assis. Nossa, bom demais também. Esses três, na minha opinião, foram leituras relativamente fáceis, bem fluidas. Agora, algumas das que foram mais difíceis um pouco, porém igualmente belos, foi Feliz Aniversário, de Clarice Lispector, e que mulher, meus caros, que mulher. O Vampiro de Curitiba, de Dalton Trevisan, achei o mais ok, convicto nota 6. E teve também Presépio, do Carlos Drummond de Andrade, achei bacana.
Agora dois que eu creio ter lido nessa mesma época foi o conto Maria, da Conceição Evaristo, que nos dá vários tapas na cara ao retratar a realidade cruel para com os negros no Brasil de forma nua e crua. É bem forte e emocionante pra caralho, foi inclusive o Matheus que me mostrou. E numa pegada semelhante, temos Minha Última Crônica, do Fernando Sabino, que penso ser um dos textos mais bonitos que eu já li. Mas enfim, viu aí? Eu já posso dizer que li esses autores clássicos sem precisar me jogar de cara num Memórias Póstumas de Brás Cubas, ou saber que Machado de Assis foi da escola literária do realismo, sacou? E ainda por cima curti várias histórias boas, foi super prazeroso. Olha, eu já havia me aventurado na leitura algumas vezes esporádicas, e até gostei, não vou mentir, mas depois dessa experiência, muita coisa mudou. Fiquei mais interessado por literatura, passei a gostar mais ainda das outras áreas das humanas. Resumindo, tudo que já tinha um gosto bom melhorou ainda mais o sabor. E claro, tudo que tinha um sabor amargo ficou bem mais de boa. Mas agora pra finalizar, deixa eu abrir o coração aqui. Antes disso tudo que tô contando, eu chuto ter lido uns 20 e poucos livros na vida. O que é até muito se pensarmos na média dos brasileiros e no fato de eu ser jovem. Você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. Amanhã velho será, velho será, velho será. Amigos que o coração. Mas porra, foram, sei lá, a maior parte livros de autoajuda ou uma filosofia que ainda flerta muito com essa parada do desenvolvimento pessoal. Eu era desses, podem me julgar, mas eu nem sabia do que se tratava na época, só fui fisgado pelo estilo de vida e tal. Eu era um garoto impressionável, ok? Além disso, li também sequências como Percy Jackson, Jogos Vorazes, tá ligado? E não querendo desmerecer, pelo contrário, são boas obras, dá pra extrair muita coisa massa, mas também tem muita coisa interessante mundão afora, sacas? E nem todas teremos a oportunidade de conhecer. Então ver através de ficção, com outras visões de mundo e ainda por cima aprendendo lições, adquirindo conhecimento, é simplesmente muito foda. Costumo querer para vídeos algum tipo de mensagem para passar, reflexão para trazer, e acho que se eu pudesse deixar uma nesse caso, seria que, cara, acreditem, eu era o primeiro a dizer que português e literatura eram uma desgraça, criações de demônios acadêmicos de merda, e não que eu tenha virado de repente o maior entusiasta da parada, na real ainda me irrita um pouco algumas frescuras e como há uma enorme sabotagem intelectual nas pessoas, com a finalidade de doutriná-las e controlá-las e tal. Mas quando você se propõe a conhecer a parada com a mente mais aberta, começa a ver a coisa com outros olhos. Bom, pelo menos foi assim comigo. Outro ponto é que não relatei aqui, mas tinha começado alguns livros mais difíceis de filosofia, história, e acabei me frustrando por não conseguir passar no prefácio de alguns, ou por não entender porra nenhuma de outros, e começar do básico, deixar dessa prepotência e arrogância besta de querer ir de cara em livros escritos por gente que estudou e se preparou uma vida para chegar àquelas ideias, e me permitir ir aos poucos, manja. É isso, senhores, esse foi o primeiro relato pessoal de um leitor amador, e agradeço se você ficou até aqui. Se não for incômodo, deixe aí um gostei por obséquio. Se possível, aproveite para se inscrever aí se ainda não for inscrito. E claro, comente se tiver algo a dizer.